Vamos falar de economia, porque as autoridades monetárias do Brasil e também dos Estados Unidos mexeram mais uma vez nas taxas de juros. A gente sabe muito bem que ontem foi dia da tradicional super quarta. Não tivemos surpresas, tá? O Copom manteve a Selic em 15% ao ano, enquanto o Banco Central norte-americano acabou cortando. Quando a gente fala aí de um corte de 0,25 ponto, né? Levando os juros para 3,5%, a 3 ali fica entre a 3,75%. A gente tem a companhia da Helena Veronese, economista-chefe da Beside Investimentos, justamente para nos ajudar a entender o que foi essa super quarta, todos esses detalhes. Obrigado, viu, Helena? Fico muito feliz com a sua companhia aqui no Novo Dia. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer. Helena, o que a gente pode entender dessa super quarta? Quais são as expectativas? Enfim, já estava dentro do previsto, mais ou menos, ou não? As duas decisões estavam dentro do previsto, né? Nos Estados Unidos, primeiro, o FED cortou os juros em 25 pontos para aquela banda entre 3,5% e 3,75%, com um comunicado e um discurso que sinalizam que a gente deve passar agora por um período de pausa de juros na economia norte-americana, mas essa retomada de ciclo de corte deve acontecer a partir de meados de 2026, e além disso, a decisão do FED não foi unânime, ou seja, teve dirigente que votou para cortar 25, teve dirigente que votou simplesmente para não cortar, e teve dirigente que queria um corte um pouco mais agressivo, e esses foram os dirigentes indicados já pelo Donald Trump. Aqui no Brasil também, a Selic em 15% era mais do que aguardada pelo mercado, mas aí eu acho que o comunicado trouxe um pouco mais de surpresa, porque uma parte do mercado esperava algum tipo de mudança no tom do Banco Central, já que os dados de inflação estão vindo melhores e os dados de atividade têm mostrado uma desaceleração. Então, parte do mercado esperava que o Banco Central não sinalizasse efetivamente quando vai começar a cortar juros, mas mudasse um pouco o tom do comunicado para caminhar para esse início de processo de corte de juros, e isso não aconteceu. O comunicado trouxe palavras ainda duras e foi um comunicado muito parecido com um das decisões anteriores. Helena, de certa forma, a decisão norte-americana impacta aqui no Brasil? A gente sabe muito bem que acaba gerando um impacto global, mas de que maneira pode influenciar aqui no país? Impacta. Quando a gente tem a principal economia economia global, né? A principal economia global cortando juros, você tem mais espaço para os outros países fazerem uma política monetária um pouco mais frouxa, especialmente se o Fed, que é o caso do Banco Central norte-americano, começou a cortar os juros antes do Banco Central brasileiro. Então, quando a gente começa, a gente ainda tem um espaço para manter um diferencial de juros atrativo ainda para investidor, e é um mundo com menos juros. Então, um mundo com menos juros vindo dos Estados Unidos permite que a gente tenha um mundo com menos juros também nas economias emergentes, mais dependentes de exportação, mais dependentes de investimento, que é o caso aqui no Brasil. Então, quanto menos juros tiver nos Estados Unidos, mais espaço a gente tem aqui para cortar também a nossa taxa Selic. Mas a gente pode fazer uma análise Brasil, né? Porque depois desse resultado, o Brasil segue como o segundo país de maior juro real do mundo, tá? Atrás apenas da Turquia, salvo engano, né? Os juros por aqui ainda são um grande problema. Os juros por aqui ainda estão muito altos. É uma taxa de juros que dificulta acesso a crédito, que dificulta consumo, que atrapalha demais a vida das empresas, né? As empresas que dependem muito de financiamento, de operações que dependem de taxa de juros, ficam com uma vida mais difícil. Tem dificultado diversos setores, a gente tem visto o resultado disso na prática, e a intenção, quando você sobe juros, é justamente essa: você esfriar um pouco a economia para ter como consequência um esfriamento da inflação. O problema é que a gente está com juros a 15% há muito tempo, e mesmo antes de estar a 15% já estava elevado há bastante tempo, e agora a gente começa a ver, de fato, os indicadores reagindo a isso. O PIB do terceiro trimestre veio fraco, especialmente por conta de consumo de famílias fraco e de serviços fraco. A gente tem os dados de inflação que mostram, né, uma tendência aí de números começando a convergir, a caminhar lá para a meta dos 3% do Banco Central. Então já dá para a gente começar a pensar em corte de juros. Não foi o que o Banco Central sinalizou ontem, mas os indicadores já mostram que dá para a gente começar a pensar em corte de juros. Então, mesmo sem o Banco Central sinalizar, acho que o mercado vai continuar precificando aí um corte de juros ainda no primeiro trimestre de 2026. E te chamou a atenção, Helena, com relação a essa quarta manutenção seguida, né, do BC, do Banco Central, e aí a questão da unanimidade, né? A gente está falando dos 9 diretores votantes apontando para a mesma direção, votando iguais.
A unanimidade não me chamou tanto atenção. Era esperado também, a gente tem tido nas últimas decisões, o Banco Central votando de maneira unânime. Da última vez que o Banco Central não votou de maneira unânime, o mercado ficou um pouco confuso sobre a unidade mesmo que a gente estava tendo no colegiado. Então, depois disso, a gente tem visto, de fato, o Banco Central votando de maneira unânime, e isso era esperado. O que me chamou um pouco mais a atenção na decisão de ontem foi o tom do comunicado. Eu esperava que o Banco Central pudesse trazer um comunicado, não dizendo quando vai cortar juros, porque isso depende muito dos dados, e os dados ainda não estão todos apontando para a mesma direção, mas talvez amaciando um pouco o discurso e trazendo aí uma eventual sinalização de que daqui a pouco pode ser que o Banco Central mude essa sinalização de Selic alta por um período bastante prolongado, que são as palavras que eles usam, para daí sim a gente começar a pensar quando de fato a gente vai ter um corte efetivo, mas isso não aconteceu. Helena, só para a gente finalizar, já fazendo uma projeção, o que esperar para 2026? Está aí, batendo na porta. 2026 vai ser um ano de corte de juros, ainda que o Banco Central não tenha sinalizado isso ontem. Logo mais o Banco Central tende a começar a dar algum tipo de indicativo disso. A gente tem a ata do Copom semana que vem, tem relatório de inflação, tem a próxima decisão de janeiro. Então, 2026 vai ser um corte de juros, um ano de corte de juros. Por quê? Porque vai ser um ano com menos inflação, né? Os dados de inflação já têm mostrado isso tende a ter continuidade no ano de 2026 e vai ser um ano com menos crescimento. Não é um ano de recessão, não é um ano com PIB crescendo 1%, é um ano ainda de PIB forte, mas crescendo menos do que a gente viu ao longo de 2025. Afinal de contas, a Selic está em 15% por um motivo, e isso vai começar a impactar na economia. Lá fora, me parece que 2026 vai ser um ano de novidades na política monetária, porque a gente vai ter um novo presidente no Fed, a gente precisa entender para que direção que esse presidente vai apontar o Fed, e ainda vai ser um ano com uma inflação um pouquinho elevada nos Estados Unidos e um crescimento lá mantido na casa de 2,5%. E Helena, só uma última pergunta que veio aqui para a gente é com relação a 2026, um período de eleição, um ano eleitoral, né? De que maneira isso pode impactar também? Pode impactar em tudo, né? A gente está falando que vai ser um ano de corte de juros e de inflação indo um pouco mais para baixo, tudo mais constante, como os economistas costumam dizer. Mas se a gente tiver um cenário eleitoral muito fora do que o mercado está conseguindo enxergar, se a gente tiver uma política econômica, né? Uma nova política econômica que não tenha um comprometimento fiscal, por exemplo, que seja uma política econômica que preocupe do ponto de vista de mercado, a gente pode ter, por exemplo, um dólar muito mais alto, né? E aí um dólar muito mais alto desequilibra um pouco esse cenário de uma inflação começando a desacelerar. Pelo contrário, se o dólar ficar muito mais alto, a inflação tende a ficar um pouco mais alta e aí a Selic teria que ficar em patamares mais elevados do que a gente está precificando hoje. Mas isso é algo que vai acontecer mais para o segundo semestre. No primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou seja, ao longo dos primeiros 6 meses do ano, eleição faz preço, mas não chega a ser o assunto principal. Acho que o assunto principal, eleição passa a ser a pauta principal mais no finalzinho da primeira metade do ano que vem. Muitíssimo obrigado. Conversamos com Helena Veronese, economista-chefe da Beside Investimentos. Helena, obrigado por sua presença aqui conosco no Novo Dia. Desejo a você uma boa quinta-feira. Obrigada, foi um prazer e um bom dia para todo mundo.